Estamos de volta para o último bloco do programa Assunto de Estado, que hoje recebe os senadores da bancada do Acre. Neste bloco, além de mais perguntas elaboradas pelo público que participou ao longo do programa, nós vamos ter também uma pergunta do estudante de medicina da Universidade Federal do Acre, Adriel Lima, que ele remete à questão da saúde indígena. Vamos ouvir. Antes da pergunta, então, vamos dar um prazinho ao senador Peticão para responder sobre a questão do... O senador Jorge Viana, ele tocou num assunto que eu acho interessante, e a preocupação dele é muito grande com o saneamento básico. Eu acho que isso é importantíssimo. Hoje, o governo do Estado, né, o governador Tião Viana, tem um programa de governo que chama A Rua do Povo. Não existe uma preocupação, eu queria saber do senador, se não existe uma preocupação para que se o governo está cuidando desse saneamento básico no Estado como um todo, entendeu? Porque é verdade, isso é fato, estão se fazendo alguma rua no Estado. Será que estão cuidando do saneamento básico, o senador Jorge Viana? Ou para o senhor ou para o Aníbal? Então, senador, só responde essa pergunta e depois a gente joga a pergunta do Adriel. Então, fique à vontade. Não, fique à vontade. Primeiro, isso é uma ação fantástica que o governador Tião Viana está fazendo. É um pedido que vem da população. Não é justo pessoas, num período de chuva, estarem com um saco plástico nos pés para poder sair de casa, trocando de roupa para ir trabalhar ou para a escola, e no tempo da seca, na poeira. Então, não é justo. Acho que o Acre está mudando muito. Rio Branco é motivo de orgulho para todos nós, as sedes dos municípios, mas faltava isso. É um programa em conjunto com as prefeituras, está indo. Mas sobre o saneamento, Rio Branco, por exemplo. Rio Branco hoje trata 25%, é pouco, do esgoto. As estações de tratamento foram implementadas no meu governo, no governo do Binho, e já está contratado pelo PAC para que Rio Branco tenha 70% do esgotamento sanitário, o resto vai para fossas, que também não vai ser jogado no rio. Então, acho que já está no horizonte colocado o saneamento básico. Eu construí também... Mas depois de fazer a rua, Jorge, não é mais difícil. Mas é assim que funciona. Funciona. Faz a rua e vai ter que abrir. O esgoto funciona assim. Mas sobre isso... A drenagem não, a drenagem tem que ser junta. Tem uma informação importante. Deixa eu só terminar, Nilo. E aí, na década de 70, foi construída uma estação de tratamento de água, e quando eu estava no governo, eu contratei... Foi 24 milhões na primeira etapa, depois mais 9 milhões para fazer uma estação de tratamento de água, que é a que está servindo a cidade plena, e tem aí mais pelo menos uns 15 anos que essa estação vai dar conta. Então, eu acho que já tá assim, contratado e a caminho. Agora, é óbvio, você trabalhar a construção de ruas com saneamento dá transtorno, mas vai ter que ser feito... isso porque as ligações são complexas, você tem que construir estações de tratamento, mas já está contratado Rio Branco, logo vai ter 70% do seu esgotamento sanitário tratado e o restante com fossas. Não, era só porque a pavimentação estava sempre com um órgão e a parte de esgotamento estava com outro órgão. Separado. E todas as vezes tinha um problema, porque fazia uma rua, depois tinha que abrir para colocar o esgoto. Então... o governador Tião teve uma iniciativa agora bem interessante, que foi criar o departamento que unifica pavimentação e esgoto, de tal maneira que ele vai estar trabalhando não sempre vai e depois Agora a pavimentação. Então, uma coisa que se diga, o governador Tião Viana está encarando um desafio que é fazer as 22 sedes dos municípios do Acre com 100% das ruas pavimentadas. A nossa bancada federal aqui vai estar toda dando esse apoio, os prefeitos estão envolvidos. É um desafio enorme, que só o Tião para encarar e está vencendo. Inclusive, vai fazer os convênios, tem que fazer com todas as prefeituras, não pode discriminar, principalmente com o Cruzeiro do Sul. Todas as ruas, se ficar uma rua exatamente. fora, não tem jeito. Vamos aproveitar. Queremos que faça com todos os municípios. E puxar um pouquinho o assunto para a saúde, ouvindo a pergunta do estudante de medicina da Universidade Federal. Eu gostaria de saber dos senhores senadores o que nós podemos fazer para que a população indígena que mora no Acre, no sul do Amazonas e no noroeste de Rondônia não venha continuar morrendo à míngua, enquanto existe uma série de recursos federais e os estados também recebem nos repasses fundo a fundo e os municípios, e mesmo assim a população continua num descaso quase que generalizado. O que a gente pode fazer para que a LOA seja realmente executada como deve e o plano plurianual seja executado assim como deve e é planejado pelos senhores aí no Senado? Senador Aníbal. Bom, primeiro, é um tanto quanto exagerado dizer que está morrendo à míngua, porque nós temos uma política de saúde acontecendo no Brasil e no Acre que tem uma preocupação toda especial com a saúde indígena. A Fundação Nacional de Saúde está preocupada com isso. Tem pontos a serem corrigidos? Sim.
Tem recursos que às vezes não são completamente investidos naquela finalidade, e tem que ser corrigido permanentemente. Mas a gente não pode jogar a criança com a água da gamela dizendo que não está sendo feito nada e que a situação está um caos. Senador Na Peteca. campanha, Hollenberg, eu tive a oportunidade de visitar uma tribo lá em Feijó. Descemos o rio e ouvi um depoimento que cortou meu coração. O Adriel, eu conheço esse rapaz, ele é médico e tem um trabalho dedicado, um trabalho muito grande dedicado aos povos indígenas. E ouvi um depoimento de um pajé, de uma liderança lá da tribo, que o povo dele estava morrendo por falta de água. Água tratada. Saneamento básico, né, senador? Não, lá eles queriam água para beber. Que estavam bebendo o rio e o povo estava morrendo, o povo dele estava morrendo. Então, a preocupação é que se fala, é aí onde vai a minha preocupação, é que se ouve falar em tanto recurso, se você vai em Sena Madureira, é de partir o coração. Os índios morando lá nas praias ali do Amarilho, como eu já vi, ali no mercado, mendigando, catando alimento nos lixos da residência. Essa preocupação do doutor aí, eu acho que é a preocupação de todos nós. Essa área aí, da área indígena, eu sinceramente, eu tenho minhas limitações, mas eu falo pelo que eu vejo. Quando chega em Sena Madureira, que eu vejo aqueles índios catando alimento na residência, e quando nós sabemos que tem milhões de reais sendo destinados a esses povos, isso aí ninguém concorda. Eu fico, de uma certa forma, até revoltado com essa situação, porque quem está falando aí não é eu. Se o Petecão estivesse falando, não, é a oposição, acredita. Quem está falando aí é uma pessoa que conhece e é da área. Senador. Bem, eu acho que o assunto é da maior gravidade, inclusive sobre a aplicação dos recursos. Uma boa parte dos recursos para a saúde indígena está indo direto para as prefeituras. Isso não funciona. Não funciona. Para mim, tem que estar centralizado no envolvimento do Estado para que a gente possa fazer uma condição adequada, porque não é fácil lidar com a questão indígena. Você tem que respeitar a história do povo, a cultura. O senador Petecão está falando de Sena Madureira, dos índios que ficam. Eu já fiz muito trabalho para levar aqueles índios para as aldeias. São áreas enormes, que eles podem levar uma vida, mas são os índios Jaminawa. Eles vivem migrando. Não, é da cultura, da história dele. É muito difícil lidar com o problema, só se a gente forçar para que eles deixem de ser índios. E isso não cabe, não tem sentido. Então, é um desafio grande que a gente tem. O Acre tem em torno de 19 mil índios no Acre. Agora mesmo nós estamos vivendo um drama enorme com uma parcela de índios isolados. Para quem não sabe, índios não contactados são índios que não sabem da existência de Brasil, nem de Peru, que é na área do rio, na cabeceira do rio Envira, na fronteira do Brasil com o Peru, lá no nosso estado do Acre. Tem uma população deve ser em torno de 500, pode chegar até 500 índios isolados. E qual é a política do Brasil para índio isolado hoje? Não contactar, porque se for feito contato com os índios, vamos fazer o contato de qualquer jeito. 70% deles morrem nos 3, 4 anos primeiro, por conta de não terem imunidade para as doenças que nós adquirimos. Parece uma coisa absurda. Eu sobrevoei essa área em 2001, foi a primeira fotografia tirada, foi um jornalista da época, o Ronald, que trabalha aqui em Brasília, era um jornalista que escreveu a matéria. Primeiro índio fotografado, estava eu, Meirelles, e agora o que é que nós estamos tendo lá? O único posto da FUNAI, que é o único para ter mesmo lá, que o governo sempre apoiou, o governo do Estado com o governo federal, foi invadido por traficantes da fronteira do Peru, possivelmente traficantes, os funcionários saíram e agora está se desconfiando que pode estar tendo graves problemas com esses índios isolados. O governador Tião Viana mandou uma equipe da Polícia Militar para lá, helicóptero, tem dado todo o apoio, e hoje, chegando aqui em Brasília, de Pernambuco, de uma reunião de trabalho, eu fiz uma correspondência para o Palácio do Planalto, outra para o ministro da Justiça, ministro de Relações Exteriores e também para o ministro das Relações Exteriores, da Justiça, o Gilberto Carvalho, lá no Palácio do Planalto, e também fiz um contato com a FUNAI para que nós tenhamos a Força Nacional lá, ou o Exército presente, para dar garantia, e ao mesmo tempo que seja feito contato com o governo peruano, porque esses índios transitam na área de fronteira. Então, acho que é um patrimônio da humanidade você ter um povo que não foi contactado ainda. Agora, sinceramente, sobre a saúde indígena, ele tem razão. É um problema, um desafio tremendo. O governador Tião Viana agora está desenvolvendo um plano de ver se ele consegue, com apoio do governo federal, fazer uma ação, porque se ficar a cargo de algumas prefeituras, elas não têm condição. Como em Santa Rosa, 70% da população são indígenas
e a prefeitura Senador, tem poucos recursos e não tem condição. Senador, eu queria então lançar uma pergunta, interromper o senhor e lançar Por uma favor. pergunta para os três sobre essa questão. Está equivocada a política do governo brasileiro, a política da União com relação ao tratamento dos indígenas? Estou perguntando isso para os senhores que são do Acre, da Amazônia, uma região que é hoje, que é muito cheia ainda, o nosso celeiro de índios ainda em estado mais Na sexta-feira natural. passada, eu fiz a leitura de uma carta do padre Paulino aqui no plenário. Ele acabou de subir o Rio Purus e voltou bastante assustado com um bem que o governo federal fez e acabou se transformando numa grave situação dos índios, que é a aposentadoria. Os índios saem da aldeia para receber aposentadoria nas cidades. Esse deslocamento da aldeia para a cidade consome mais do que o valor que eles recebem. E, às vezes, nesse deslocamento, eles acabam ficando na cidade, tendo contato com álcool e tal. Então, tem situações que, mesmo com a melhor das boas vontades, não se resolve. Então, realmente, nós temos esse tipo de situação desafiadora para ser resolvida. Eu quero discordar do senador Jorge Viana, quando ele diz que, eu sinceramente, no começo eu disse que é uma área que eu tenho dificuldades, mas eu não consigo acreditar que se a saúde estiver chegando na aldeia, se os direitos constitucionais estiver chegando aos índios lá na aldeia, eles não vão vir. Eles não vão vir, porque a maioria daqueles índios que eu vejo lá em Sena Madureira, o problema deles é de alimentação. Eles ficam no mercado pedindo um pedaço de pão, um mingau, vasculhando as lixeiras da residência atrás de comida. Será que esse recurso... E discordo dele também, porque se o governo do Acre centralizar agora mais esse recurso destinado aos índios, não, eu acho que o Ministério Público Federal tem que fiscalizar esse recurso, o Ministério Público Estadual, para que ele chegue lá nos índios. Né? Se está sendo desviado pelos gestores municipais, tem que ser, esse pessoal tem que ser responsabilizado. O que nós não podemos é conviver com a situação que está. Faz um festival do índio, aparece aqueles índios bonitão, tira foto, vai para o exterior, os índios estão uma maravilha. E quando a realidade não é essa. Nós sabemos que tem problema. Aí de fato eu tenho que concordar que ele não conhece bem o assunto. Apesar de ser um assunto de interesse do Acre e do coração da floresta. Porque é o seguinte, nós estamos falando dos índios Jaminawa. Nós temos mais de 20 nós temos etnias. 17 nós temos mais de 20 etnias, porque nós temos algumas que nós não conhecemos. Nós temos 17 etnias. Aí o que é que acontece? Nós estamos falando de uma etnia. Fica aparecendo no Brasil e no mundo que esse povo tem uma dificuldade, eles ficam migrando o tempo inteiro. E aí outra, o Brasil está certo. O Brasil cria áreas enormes para que os índios possam viver com o máximo de independência dos não índios, das cidades. Como disse o senador Aníbal. Aí se cria uma política de aposentadoria para os índios. Aí eles têm que fazer uma viagem que demora 20 dias de barco para chegar da aldeia. Eu conheço porque eu já fiz essa viagem. Lá da cabeceira do Rio Iaco, 20 dias demora de barco para chegar para receber o dinheiro. Um mês tem 30 dias. Ele vai 20 dias numa viagem, 20 dias na outra, ele fica mais morando na cidade. E por que o governo chega lá? Pois é, mas aí quando ele vai para a cidade, aí ele não sabe fica na caçar. cidade. Não tem como caçar na cidade, aí vira um pedinte. Por isso que ele não pode ficar na cidade. Eu, quando governador, eu sempre montava um programa, pegava, levava, daqui a pouco vinha. Mas como é que vai se ter um dinheiro aqui para ele comprar o sal, comprar a munição, comprar as coisas? E aí, essa contaminação de uma parte da parcela dos não índios com os índios cria um problema sério, que não pode ser tratado com clichês. É seríssimo. Hoje, o grosso do dinheiro, senador Sérgio, para os hospitais vem para o governo do Estado. Certo. Quando o índio está doente, precisa ser internado, é responsabilidade do governo. Mas a saúde básica toda está nas prefeituras. Certo. Aí vamos fiscalizar mesmo. Senador... Aí tem que entrar no Ministério Público mesmo. Senador mas eu Jorge. acho que tem prefeitura que não tem condição de lançar um programa, de ter os médicos adequados, o treinamento Jorge, para a saúde. Desculpe interrompê-lo, mas nós vamos ainda tratar um programa, fazer um assunto de Estado sobre a questão indígena no país, quando a gente passar por todos os estados. Aqui o nosso tempo está chegando ao fim do programa. Nós temos uma participação muito intensa do público, que não deu nem tempo de fazermos todas as perguntas. Elas vão ser enviadas, todas elas vão ser enviadas aos gabinetes dos senhores para que sejam respondidas diretamente para os nossos telespectadores, a quem nós agradecemos enormemente a audiência. E vamos então para as considerações finais dos senhores, 1 minuto para cada um, para a gente encerrar esse debate. Por favor, senador, vamos então começar com o senhor. Bem, obrigado, Antônio, obrigado, Armando, obrigado à TV Senado, obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado, senador Petecão, obrigado, senador Aníbal.
Queria agradecer a vocês todos e dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido prefeito de Rio Branco, graças à vontade do povo do Acre, graças a Deus me deu a oportunidade de ter sido governador 2 vezes, e agora eu estou aqui no Senado tentando cumprir bem essa missão. Estou pondo a minha vida nela para servir ao Acre e ao Brasil, para ajudar o governador Tião Viana, nosso prefeito, nosso povo e a presidente Dilma a levar adiante o projeto do presidente Lula. Mas é óbvio que eu tenho um objetivo, que é ver se o Brasil fica mais justo, sem gente passando necessidade, na miséria. Eu tenho outro objetivo, fazer com que a Amazônia, a riqueza que nós temos, seja uma riqueza compartilhada com o povo que vive na Amazônia e também com o resto do Brasil e do mundo. O Acre, para mim, é minha vida. Nós, graças a Deus, tiramos o Acre da ilegalidade, trouxemos para uma situação muito melhor. Éramos o último lugar em educação, disputamos agora os melhores lugares. Tem muito ainda a ser feito, mas eu estou certo que com honestidade, com dedicação por parte da classe política e com união de todos, eu penso que nós podemos fazer um grande trabalho para que o povo do Acre siga se orgulhando de ser acreano, de ser brasileiro e de poder estar alcançando conquistas sociais, que isso é que é fundamental. Nós precisamos fazer desse Brasil um Brasil mais justo. E só se faz isso com cidadãos de verdade. Por isso que eu quero cumprir bem e peço a Deus que me dê força, saúde, para cumprir bem esse mandato de senador. Obrigada, senador Aníbal. Foi uma honra ter participado aqui com vocês desse debate. Aliás, a TV Senado está de parabéns porque tem levado a política nacional, os debates aqui do Senado para todos os lares de maneira transparente, sem corte, o que é muito bom, né? Sem edição, e de tal maneira que a gente pôde ter aqui pontos conflitantes com base na democracia, da política que tem que acontecer mesmo. Da minha parte, sou muito orgulhoso de pertencer a um projeto que tirou o Acre de um período absolutamente obscuro, né? Pré-histórico em termos institucionais, e hoje fez um Estado que está caminhando para 100% dos professores da rede pública com nível superior. A educação, que estava em 27º lugar, estamos trabalhando na 9ª posição e com possibilidade de avançar muito mais. Tivemos uma excelente redução de pobreza nesses 12 anos, que saímos de pelo menos 54% e hoje estamos na faixa dos 30%, uma redução significativa, até maior um pouco do que aconteceu no plano nacional, de tal maneira que a gente tem otimismo com a política. A política feita com seriedade pode produzir resultados muito significativos para a vida das pessoas. Não sou pessimista e não aconselho ninguém a confiar em pessoas pessimistas, porque pessoas que não têm coragem de fazer apostas é porque elas não querem assumir a responsabilidade de pôr o rosto à tapa. E a gente que faz política tem que ter coragem de assumir compromisso e ter a responsabilidade de prestar contas para a população, como está fazendo hoje o governador Tião Viana, que está assumindo o ousado desafio de pavimentar todas as ruas do Acre. Quem quiser duvidar, duvide, mas ele está tendo a coragem de assumir essa responsabilidade e eu sugiro ao povo do Acre que acredite, porque o melhor da política é a gente crer para ver acontecer, porque quem não acredita nunca vê acontecer e faz aquele velho jogo de Tomé que só acredita depois de ver, e quem acredita em fato consumado, esse não tem méritos. Obrigada, senador. Senador Sérgio Petecão. Eu acredito, né? E gostaria muito, só fiz uma pergunta, eu gostaria que tivesse o saneamento básico, porque fazer a rua depois ter que quebrar tudo de novo vai ficar muito ruim. É o dinheiro público que a gente tem que, nós estamos aqui para zelar. Eu quero agradecer, eu sinceramente estou até aqui emocionado, o negócio aqui é muito bonito, né? Vocês me deram a oportunidade até de sair na TVOD, é difícil, muito difícil. Mas o importante é que eu tenho dito que eu não quero ser o melhor senador, eu quero apenas dar a minha contribuição. Eu sei a exata dimensão da minha responsabilidade, né? Esse povo do Acre assim, depositou uma confiança muito grande em mim e eu vou ter que honrar, às vezes os senadores não vão gostar, o governador não vai gostar, mas esse é meu papel, eu vim para fiscalizar, para poder cobrar, e na hora que o governo precisar de mim, eu vou estar sempre à disposição. Eu acho que os interesses do Estado estão acima dos interesses políticos. Agora,
É preciso, por exemplo, eu sonho muito com esse estado que o Aníbal fala, né? Esse estado 100%, esse estado virtual que nós vemos. Eu vivo naquele estado quando eu chego em Rio Branco, que eu vou no Taquari, na Cidade Nova, no Areal, lá no Belo Jardim, e vejo assim, muita dificuldade. Quando vou em Taumaturgo, vou em Porto Walter, vou lá na Foz do Breu. Na Foz do Breu, só você bem rapidinho, o doutor Sérgio estava dentro do meu gabinete, um amigo que é engenheiro elétrico de São Paulo, e o telefone estava no Viva Voz. A professora disse, Petecão, né, no final do ano, pelo amor de Deus, faça com que nós possamos passar o Natal e Ano Novo com energia, porque a peça do motor tinha quebrado, o motor que, né, e tinha ido para o prefeito Randes e ele não tinha mandado ainda. Olha só o tamanho do pedido que ela fez, que lá na Foz do Breu, né, eles tivessem a oportunidade de passar o Natal e o Ano Novo com energia. Então, tem tantas coisas pequenas no meu estado que precisam ser resolvidas. E eu aposto nisso. Quando eu vi falar em construir uma eclusa no Rio Acre, isso me arrepia todinho. Nós temos obras pequenas que têm um alcance social tão grande. Um dia desse inaugurei uma quadra de grama sintética lá em Pitaçalândia, reuniu mais de 3 mil pessoas para participar da inauguração de uma quadra de grama sintética que custou R$200 mil. Então tem coisas pequenas que têm um alcance social muito grande. Então estou muito feliz assim e agradeço sim essa oportunidade maravilhosa, agradeço aqui ao Jorge, ao Aníbal. Eu acho que foi um bom debate, um debate tranquilo. Senador, nós aqui gostaríamos de agradecer, né, Armando, em nome de toda a equipe da TV Senado, a disponibilidade dos senhores que vieram aqui participar dessa hora e meia de debate. A gente sabe que o tempo dos parlamentares é uma coisa bastante disputada, né, e nós esperamos, de fato, que esse debate tenha sido válido para que os brasileiros todos conheçam um pouco mais sobre o Acre, sobre o estado do Acre, e para que os cidadãos também do Acre tenham visto um pouco do que está sendo feito aqui no Senado em defesa dos problemas deles e que sirva para solucionar lá as suas questões mais prementes. O assunto de Estado volta em setembro, quando vamos receber os senadores da bancada aqui do Distrito Federal. Nós aguardamos vocês em setembro. Até lá e uma boa noite. Thank you.